capítulo 34. Só abaixar só um pouquinho. Isso, por favor. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, Josias começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azera e das imagens de escultura. Na presença dele, Josias derrubou os altares. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Quebrou os postes da deusa Azera e das imagens de escultura. E reduziu ao pó e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifício aos seus ídolos. 6. Que diz: fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão até Naphtali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azera e as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso e toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O versículo aqui que eu enfatizei diz assim: Josias tinha 8 anos de idade. Diga comigo: Josias tinha 8 anos de idade. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E aqui diz que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Nós estamos em uma série todos os domingos, e eu costumo dizer para o pastor, para o meu bem, que de todas as séries que a gente já realizou, que o Senhor já nos abençoou, essa para mim tem sido a série mais forte, a que tem mais mexido comigo por dentro. E enquanto o pastor estava ministrando aqui no domingo, e ele começou a falar do caos, que Deus se movia no meio do caos, que nós éramos chave para um momento como aquele, um momento de caos. E então o Senhor me deu a mensagem que tem por título: o caos termina em mim. O caos termina em mim. Cadê o cartaz? Eu quero que você ponha a mão assim no teu peito e você declare isso: o caos, não, tá fraco, com autoridade, diga: o caos termina em mim. Diga: o caos termina em mim. Diga: a maldição, toda a linhagem que eu carrego da minha família, termina em mim. Termina em mim. Você crê que o caos termina em você? Se você crê, levanta a tua mão e adore o nome do Senhor essa noite. Como diz o pastor, hoje eu vou tentar estar no estado pastoral. Vamos ver se eu consigo. Lendo sobre a Bíblia e aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, eu quero ser fiel essa noite com a mensagem que o Senhor me transmitiu. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela nos mostra vários cenários de caos, vários cenários aonde nós achávamos que haveria um fim, que não haveria uma saída, que não haveria uma estratégia. Porém, a Bíblia, ela não romantiza ambientes perfeitos. A Bíblia, ela não enfatiza famílias perfeitas, famílias irreais. Pelo contrário,
A Bíblia, a Escritura, ela é clara, ela é o suficiente. Para quê, pastora? Para nos mostrar que quase sempre Deus, ele se move quando tudo está desmoronando. Que Deus, ele sempre se move quando não há mais saída. Ou talvez quando não tem mais saída. Quando nós achávamos que era o fim do povo de Israel, enquanto aquele povo estava entre o mar e o exército de Faraó estava vindo. Aquele era um caos, era um cenário de caos. Mas o Senhor, ele age no meio do caos. Por quê? Porque caos nunca foi um obstáculo para Deus agir, para Deus operar. Pelo contrário, caos sempre foi o cenário perfeito para Deus manifestar a sua glória. Talvez hoje você está vivendo um caos. O Senhor está dizendo: esse caos não é para o teu fim, esse caos não é para a tua morte, esse caos é o cenário perfeito para que a minha glória se manifeste na tua vida. Não existe caos que eu não possa entrar, não existe caos que eu não possa agir, que eu não possa operar. E essa noite eu entro em caos aqui para mudar histórias. Olha só, quando Deus chega, quando a casa está bagunçada, quando a linhagem ela está quebrada, quando a liderança ela está corrompida, quando a fé virou rotina, Deus chega. Deus chega. Quando não tem mais saída, quando há um decreto, quando há uma palavra de ponto final e o cenário diz: agora acabou. Deus chega. Deus chega na casa bagunçada, Deus chega na linhagem que está quebrada e Deus fala: este caos vai manifestar a minha glória. É interessante que, como todos os domingos, já tem 6 domingos, pastor? 6 ou 5? 6 domingos, glória. E vai ser mais 6, irmãos. Ó, glória a Deus. Eu falei para ele: fala tudo. Não, fala tudo que o Senhor ministrou ao teu coração. Mas esses domingos, eles têm sido tão fortes que eu não posso deixar de mencionar aqui naquilo que Deus me deu. Porque assim como a gente tem sido ministrado todos esses domingos, através da história do jovem Samuel, um jovem que Deus usou para ser chave no meio do caos, no meio daquele lugar de Siló, aonde a palavra era rara, aonde aquele lugar só funcionava, mas não tinha mais presença. Então Deus, ele acha um jovem, ele escolhe aquele jovem para ser uma chave no meio do caos. E é interessante, sabe por quê? Porque ao ler a Bíblia, você vai se deparar com histórias e você vê um Deus que sempre, ele no meio do caos, ele sempre está interessado em levantar pessoas no meio do caos para reconstruir, para levantar, para apaziguar, para trazer restauração. Depois de Deus ter agido em Siló, usando Samuel para ser chave no meio do caos, se você for folhear a Bíblia, você vai ver que depois, preste atenção, vou falar que nem o pastor fala: eu não vou voltar para te buscar. A gente fala que a gente tem que ser a cara do pastor, né? Então, estamos chegando, né, Tati? Se você folhear a Bíblia, você vai ver que depois desse cenário que Siló viveu, 400 anos depois, o Senhor levanta outro jovem chamado Josias. Ou seja, Deus usa o mesmo padrão depois de séculos. Uma nação. O que era a nação de Judá? Então vamos começar para você tentar entender essa história e esse chamado desse menino Josias.
uma nação que se encontrava em ruínas, uma linhagem corrompida, um trono contaminado. Contaminado pelo que, pastora? Pela idolatria. Um templo profanado. E Deus faz o que sempre fez. Ele levanta outro jovem para ser chave no meio do caos. Ei, Josias tinha apenas 8 anos. Ele não era um homem experiente, ele não era um homem de bagagem, ele não era um homem maduro, ele não era um reformador, não. Ele era apenas um menino de 8 anos. Sabe por quê? Deus, ele não escolheu o ambiente ideal. Deus escolhe um coração disponível para Ele. No último domingo nós ouvimos: Deus continua sendo Deus no meio do caos. Mas hoje o Espírito Santo quer nos levar a pensar: como agir no meio do caos? Como agir no meio do caos? Como ser fiel a Deus dentro do caos? Como você decidir agir no meio do caos? Ser fiel a Deus, ser justo, quando toda a família escolheu se corromper. Mas isso a gente vai mais à frente. Então eu quero dizer que Josias, ele nasceu no meio do caos. Ele cresceu no meio do caos. E ele reinou no meio do caos. Mas eu quero te dizer que Josias, ele não se tornou um produto do caos. Josias, ele não se corrompeu com a sua linhagem. Ele não se corrompeu com a cultura, mas ele foi a resposta para o caos. O que eu quero dizer para você é que não importa de onde você veio, não importa a cultura, não importa o teu passado, não importa a tua história. O que importa é que o Senhor te escolheu para ser chave no meio do caos, chave no meio da tua família, chave no meio da linhagem da tua casa. Eu quero que você vire para o teu irmão e diga assim: o Senhor, está fraco, está muito fraco, diga: o Senhor te escolheu para ser chave no meio do caos. Quem vai ser chave no meio do caos? O que é interessante e o que me impactou na história desse jovem, e eu já preguei sobre essa história, mas eu nunca tinha pego essa ótica. E como é bom quando o Senhor nos guia e nos mostra algumas coisas que estavam encobertas. Josias, ele é um modelo que nós podemos chamar de um justo no meio do caos. Josias, ele não nasceu de um avivamento. Josias, ele nasceu em ruínas espirituais. A sua linhagem era um caos, a sua casa era um caos, a sua cidade era um caos e a sua nação era um caos. Então vamos começar pela linhagem de Josias. Quem era o avô de Josias? O avô de Josias se chamava Manassés. E qual era o perfil de Manassés? Eu quero simplificar, mas eu quero que você não se perca no meio da mensagem, para que você entenda aquilo que o céu quer construir aqui essa noite. Eu quero que você saia daqui não pulando, mas eu quero que você saia daqui consciente daquilo que o céu tem para liberar sobre a sua vida. Eu quero que você saia daqui debaixo desta palavra com autoridade para dizer: eu sou chave no meio da minha família, eu sou chave no meio da minha cidade, eu sou chave no meio da minha nação. Se você entender isso, para mim já valeu. Olha só, qual era o perfil do avô de Josias? 55 anos de idolatria. Manassés levantou altares pagãos. Manassés fez sacrifícios de filhos. Manassés profanou o templo do Senhor. E a Bíblia, não sou eu que estou dizendo,
Não são os historiadores, é a Bíblia. A Bíblia vai dizer que Manassés era mau aos olhos do Senhor. Então olha a linhagem, olha o histórico da família de Josias. Um caos instalado através de uma maldição que vai transferindo de pai para filho. Ou seja, Manassés, ele instalou um caos dentro e fora da sua casa e na nação de Judá. E isso então foi passado para o filho, o pai de Josias, que se chama Amon. Quem era Amon? Amon seguiu o mesmo caminho do seu pai Manassés. Amon, ele multiplicou a culpa. Então ele multiplicou tudo aquilo que o pai dele tinha feito. Ele multiplicou toda a iniquidade, toda a transgressão que o seu pai tinha feito. Ele zombou da presença de Deus. E a Bíblia diz que Amon fez também o que era mal aos olhos do Senhor, como assim o seu pai Manassés havia feito. A diferença é que a Bíblia vai dizer que Manassés, ele se humilhou, ele se arrependeu, mas Amon não. Ao contrário de Amon, ele se tornou ainda mais culpável, diz a palavra. Ao ponto, Amon foi tão perverso, Amon foi tão ruim, que ele foi assassinado pelos seus próprios servos dentro da sua casa. Ou seja, vamos olhar para essa história, vamos olhar para essa família. O que você pensa, o que você detecta? Que essa família é uma família destruída, que não tem mais o que fazer. É uma maldição geracional, é uma maldição hereditária, que sai de pai para filho. E a tendência é o quê? É vir para a próxima geração. A marca da família de Josias era o caos da iniquidade, o caos do pecado, o caos da profanação, o caos da zombaria, o caos da idolatria. E é nesse cenário de caos, é nesse cenário que um menino de 8 anos assume o trono. Olha aí Deus levantando o outro menino. Deus não precisa de pessoas preparadas, Deus precisa de pessoas disponíveis. Você não precisa de diploma, você não precisa de aprovação humana, você só precisa estar disponível, você só precisa ter um coração entregue ao Senhor. Às vezes você olha e diz assim: eu ser uma mulher de Deus, a minha família é macumbeira, minha avó é bruxa. Ei, não interessa. O Senhor está dizendo: a tua avó pode ser bruxa, a tua mãe pode ser macumbeira, mas o caos vai terminar em você. O caos não vai continuar com você. O caos termina em você. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: o caos termina em você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas a questão é o seguinte, preste atenção. Josias, ele precisou, e é isso que eu quero falar com vocês. Josias precisou lidar com 2 tipos de caos: o caos exterior e o pior caos, o caos interior. Josias, ele teve que lidar, mas ele nos dá aqui um exemplo e um segredo que nós vamos aprender com ele, é que ele foi mais forte do que o caos, ele foi mais forte do que o ciclo, ele foi mais forte do que a maldição geracional, ele foi mais forte do que a cultura, ele foi mais forte do que tudo aquilo que ele ouvia durante a sua vida. Ele foi mais forte do que tudo aquilo que tentava puxar ele para ser mais um no meio da família. Sabe por quê, queridos? O pior caos que nós enfrentamos não é o externo.
O pior caos que nós enfrentamos é o interno. Hein, Nádia? É aquele caos que ninguém vê. É aquele caos que ninguém enxerga. É aquele caos que a gente se arruma, vem para o culto dia de domingo, passa uma maquiagem, se for mulher, se for homem, arruma o cabelo, põe um gelzinho e acha que está tudo bem. Mas existe um caos dentro de você que está acontecendo. E esse caos é o caos mais difícil de ser vencido. Esse caos é o caos mais difícil de ser vencido. E sabe o que o Senhor disse a mim? Quando o pastor disse que ele estava levantando pessoas para ser chave no meio do caos, o Senhor disse assim: por isso que eu primeiro preciso tratar eles dentro, porque só faz fora quem está por dentro sarado, curado. Quando você consegue controlar o teu caos interno, você tem autoridade para ser chave no caos externo. Entende isso? Para ter autoridade para ser chave no meio do caos exterior primeiro, você tem que dominar, você tem que vencer o teu caos interior. Eu sinto a tua presença. E Satanás, ele quer nos amarrar, ele quer nos aprisionar, ele quer nos atrofiar nas ruínas antigas das nossas famílias. Ele quer que a gente fique com o passado. Na nossa família você vai ser assim. Teu pai foi assim, a tua mãe foi assim. Quantas vezes meu tio dizia: você vai ser igual a tua mãe, você vai ser igual ao teu pai. Aí minha avó com autoridade se levantava: não vai ser não, vai ser profeta, vai ser mulher de Deus, vai ser usada por Deus. Não aceite as palavras de maldição sobre a tua vida, porque você será chave no meio do caos da tua família. O Senhor está te levantando como chave. O Senhor está te levantando como chave. Como chave. O caos interior, ele é tão sério, ele é tão profundo, irmãos, que é capaz, o caos interno, ele é capaz de destruir o caos do lado de fora. O caos interno, ele é tão sério, porque quando o caos, ele mora dentro, ele sempre vai vazar para fora. Eu sinto graça de falar isso aqui essa noite. É diferente do caos que Samuel enfrentou. No caso de Samuel, o caos estava instalado no ambiente, naquele lugar. Então era um caos externo. E quando o caos ele é externo, Deus te usa para mudar o ambiente. Mas com Josias foi diferente. Antes dele se tornar uma chave, antes dele se tornar uma pessoa chave para aquela nação, antes dele se tornar uma chave para o caos que dominava a nação de Judá, Josias precisou vencer o seu caos dentro. Ele precisou vencer dentro. Ele precisou encarar a sua própria linhagem. Ele precisou encarar e olhar para a história da sua família, para os padrões que sentenciavam as gerações e dizer: ei, caos, agora isso aqui termina em mim. Você se instalou no meu avô, no meu pai, mas em mim termina aqui. Em mim termina aqui. O caos termina em mim. O caos termina em mim. Que fique gravado isso. Josias entendeu que o caos que ele não vence dentro, o caos que ele não conseguiria vencer dentro, iria governar a sua descendência. Se ele não conseguisse vencer os padrões,
cultura, se ele não conseguisse quebrar a linhagem, aquele caos permearia na sua descendência, comprometeria a sua geração, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, aquele menino de apenas 8 anos, ele se posicionou. Eu quero que você diga comigo, ele. Diga, ele se posicionou. E a sua decisão, ela não foi silenciosa. Ela foi espiritual. Ela foi consciente. Ela foi definitiva. E ele declarou: a idolatria termina em mim, a profanação termina em mim, o pecado termina em mim, os altares levantados contra Deus termina em mim, a maldição hereditária que veio do meu avô, que veio para o meu pai, termina em mim, termina em mim. Eu sou a resposta no meio do caos. Eu sou a resposta que a minha descendência precisa. Não é sobre você. Se você não quer fazer por você, faça pela tua descendência. Porque o teu sim, quantas pessoas precisam, depende do teu sim, do teu posicionamento, da tua entrega. Hoje é uma libertação. É uma libertação que talvez não saiba você em oração. É a palavra que liberta. É você ser consciente daquilo que precisa e você se submeter. E não só isso, é você se posicionar e dizer: aqui não, aqui não. Acompanhou a minha família, destruiu a minha família, mas a minha casa não. Acabou, parou, e em mim não vai mais passar para frente. Parou em mim. Acabou. Aqui não, Satanás. Você bagunçou meus antepassados, mas não vai bagunçar os meus descendentes. Você destruiu os meus antepassados, mas eu guardo os meus descendentes com o meu posicionamento, com a minha entrega. Eu guardo a minha geração com o meu posicionamento. O Senhor está dizendo: a tua família depende do teu posicionamento. Se levanta hoje, clama hoje, quebra altares hoje, para amanhã a tua geração está guardada. Josias precisou compreender que o caos interior não podia sentenciar a sua geração. Isso nos ensina algo muito crucial e importante. Por quê? Porque se nós vamos ser instrumento para o fim do caos exterior, primeiro nós vamos precisar vencer o nosso caos interior. Ninguém liberta fora se você ainda estiver aprisionado por dentro. Você não consegue ser libertador fora se você não conseguiu se libertar por dentro. Entende? O Senhor está dizendo: se liberte por dentro. Você só consegue tornar uma chave no meio do caos. Você só consegue se tornar uma chave no caos exterior quando você já venceu o teu caos interior. Eu preciso entender que eu nunca, diga comigo, eu nunca terei autoridade sobre aquilo que eu nunca experimentei, sobre aquilo que eu nunca vivi. Você só tem autoridade quando você vive, quando você vence, quando você está habilitado, autorizado
oro pelo céu. Agora você pode. Eu nunca vou poder libertar, restaurar ou me levantar para purificar aquilo que eu mesmo não permiti que Deus transformasse dentro de mim. Essa é a palavra. Quando eu consigo vencer o meu caos por dentro, o Senhor me habilita e o Senhor me dá autoridade para que eu vença o caos exterior. O que Deus quer que a gente entenda essa noite? Ele está te levantando não para você continuar a história da tua família. Ele te trouxe, Ele te marcou. Quantas vezes o Senhor, você tentou desistir, você tentou desanimar, você tentou parar, mas a misericórdia do Senhor te encontrou. Por quê? Porque o Senhor sempre cria um novo caminho para nos encontrar de novo, para nos trazer de novo. E Ele está dizendo: eu não te levantei, eu não te trouxe para cá para você continuar a história da tua família, mas eu te trouxe, eu quero te levantar para que você mude a história da tua família, que a partir de você haja restauração, haja cura, haja milagre, haja vida aonde havia morte. Será que você pode dar um glória a Deus essa noite? O que Deus fez através de Josias foi exatamente isso. Ele destronou, gente, um espírito que dominava uma linhagem inteira. Ele destronou altares, tronos culturais de anos e anos e anos e anos. O Senhor está dizendo: eu te escolhi para que você despedaçasse altares. Eu te escolhi para derrubar altares. Eu te escolhi para você derrubar tronos que Satanás colocou dentro da tua família, colocando vícios, colocando pornografia, colocando tantas coisas, dizendo: tu será a repetição do teu pai e da tua mãe. Mas essa noite o Espírito Santo está te dizendo: eu te dou autoridade. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu te dou autoridade para que você quebre os altares, para que você quebre os tronos. Tudo aquilo que foi instalado na tua casa, na linhagem da tua família, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Josias destronou um espírito que dominava a linhagem da sua casa. O que começou com idolatria virou uma cultura. Mas Deus, Ele encontrou um jovem com o coração disposto, e o ciclo foi quebrado. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim? Se você quer vir para a igreja, isso é forte, mas é o Senhor que está mandando, então receba. Se você quer vir para a igreja e ser mais um crente que esquenta a cadeira, amém, não tem problema. Deus não vai te condenar. Mas a proposta do céu para você hoje não é só para você ser abençoado, é para toda a tua linhagem receber a bênção de Deus através de você. Você está entendendo? Não é só você que será beneficiado, é toda a tua casa. Será que você está disposta? Será que você está disposto a vir, a quebrar os altares, a se entregar não só por você, mas pela tua casa, pela tua linhagem, pela tua cidade, pela tua nação? O Senhor está dizendo: se você quer, eu vou fazer. Se você quer, eu vou cumprir. Eu vou usar você para isso. Sabe o que eu falei para Deus, Leandro? Pode chorar. É Deus falando. Hoje eu estava, o pastor tinha saído, todo mundo tinha saído, e eu me lancei. Eu falei: Senhor,
Eu não saí da itinerância para brincar de ser crente. Eu não saí da itinerância para brincar de ser pastora. Senhor, eu não saí para brincar de pregar. Eu quero viver isso. Eu não vou vir para o culto por causa de um ritual, por causa de um compromisso. Não, eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui com um objetivo. Eu vou buscar não apenas para mim, mas eu vou buscar para a minha casa. E como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu quero dizer com isso é que a tua busca, a tua entrega não tem que se resumir somente em você. Você tem que buscar, você tem que se entregar, mas é pela tua casa, é pela tua família, é pelos teus entes, querido. É por eles que você tem que se... É chorar, é mudar a geração. Oh, deixa eu falar um negócio. A gente às vezes é empolgado, e Deus me provou isso. Por quê, pastor? Eu vou te provar agora. A gente quer mudar uma nação, não quer? Mas às vezes a gente não quer mudar nem a gente. Eu quero revolucionar a nação. Você não consegue revolucionar nem dentro da sua casa. Isso não é só não é com você que Deus está falando. Deus está falando comigo também, com todos nós. Às vezes nós queremos pregar para as nações, mas não pregamos no nosso bairro. Não pregamos para a nossa vizinhança. Mas como? Ai, mas a vizinha não quer ouvir palavra. Ei, você não prega às vezes com a Bíblia na mão. Você prega com a tua vida, com o teu bom testemunho, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Você está entendendo? É isso que a palavra aqui, ela quer nos revelar essa noite. Ele quer que sejamos transformados, e através dessa transformação possamos nos tornar agentes de transformação. Vou falar de novo. Deus quer que sejamos transformados, mas que nos tornemos agentes de transformação. O Senhor quer que provemos da transformação, mas o Senhor quer que a gente compartilhe a transformação. O Senhor quer que a gente quebre padrões, o caos interno, para que Ele nos use para quebrar, para ser chave em caos externos. O Senhor nunca vai te confiar algo grande se você não consegue ser fiel naquilo que Ele te deu, no pequeno que Ele te deu. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Não é só no dízimo e na oferta, é em tudo. É numa missão. Eu lembro que quando eu comecei a oficina da alma, era só 3, 4 mulheres. E o Senhor dizia para mim: seja fiel a essas 4 mulheres. Seja fiel a quem está com você. E hoje nós temos quase 40 mulheres. Entende? O Senhor está dizendo: seja fiel ao pouco que eu coloquei na tua mão. Faça a missão com aquilo que eu te dei. Quando Deus, deixa eu ir rápido. Quando Deus, Ele quer libertar uma família do caos, Ele não começa com todos da família. Diga comigo: quando Deus, tá fraco, diga quando Deus, não deu nem 9 horas, diga quando Deus, Ele quer libertar uma família do caos, Ele não começa com todos, Ele começa com um. Ele começa com um. Quantos nós temos aqui? Quantos nós temos aqui? Ele vai começar com você. Ele vai começar com o coração disponível. Ele vai começar com o coração quebrantado, com o coração que diz: no meio da minha família, sou eu que vou levantar para quebrar altares. Sou eu que vou levantar para quebrar toda maldição. Sou eu. Sou eu. Deus não te trouxe nessa noite por acaso. Ele sabia que nós precisávamos ouvir isso.
Ele escolheu você no meio da tua família para quebrar altares e para trazer um novo tempo. Porque Josias, ele quebrou, ele destruiu, mas ele também restaurou, mas ele também levantou, ele também purificou. E o Senhor está dizendo: eu quero te levantar para quebrar, mas também quero te levantar para restaurar, para limpar, para organizar, para purificar. Ele te trouxe para te usar, porque Ele vai restaurar os altares da tua casa. Mas Ele só vai fazer isso através da tua obediência. Sabe por quê? Sabe o que eu mais ouço? Não das mulheres daqui, porque elas já entenderam isso, mas muitas mulheres que eu atendo, elas falam: pastor, eu quero tanto viver meu propósito. E eu digo assim: sabe qual é a chave de viver o propósito? Obediência. Obediência. Se você obedece, você abre as portas do milagre, das promessas, do propósito. Ei, a obediência, ela é a chave que abre todas as portas do reino de Deus para você. Eu quero dizer para você que assim como Josias, assim como em Josias, a maldição que parou em Josias, eu quero declarar que a maldição que permeou na tua casa, que se instalou na tua casa, vai parar em você. Porque o Senhor está levantando Josias aqui nessa noite. O Senhor está levantando Josias, que vai se levantar com o coração disponível, que vai buscar ao Senhor, que vai se entregar ao Senhor, que vai quebrar altares, que vai quebrar toda maldição, e que vai purificar, que vai restaurar, e que vai levantar o templo do Senhor. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu quero que essa noite você saia daqui assim, ó. Existe uma maldição na minha casa, na minha linhagem. Existe ciclo na minha casa que vem da minha geração. Mas essa noite o Senhor está me dando autoridade. E vai terminar em mim. Vai parar em mim. É em mim que a rebeldia vai parar. É em mim que os vícios vai parar. É em mim que os altares serão quebrados. Será em mim. Olha só, Josias, ele é o tipo de pessoa que decide romper um ciclo espiritual. Ele entende que ele não foi chamado para repetir histórias, mas ele foi chamado para mudar a história. É isso que nós precisamos entender. Você não vai seguir a história, o cronograma da tua família, um cronograma cultural. Você veio para mudar a história da tua família. Eu lembro que na minha família veio um ciclo de todos se separarem. Todos se separarem. Meu pai se separou e veio assim uma linhagem. Eu dizia: Senhor, isso aqui vai parar na minha vida. Eu não aceito esse ciclo. Eu não aceito essa maldição. Talvez isso exista na tua vida, mas eu quero, na tua família, mas eu quero declarar que esta maldição parou em você. Parou em você. Toda maldição que foi perseguida do teu avô, do teu tataravô, do teu pai, da tua mãe, parou em você. Acabou em você. Acabou em você. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé. Eu não vou conseguir terminar. Eu quero que essa noite tudo comece a mudar no dia que você se levanta para quebrar altares, para despedaçar altares. Nessa noite eu quero que, no nome de Jesus, através desta palavra, pastor, eu não vou conseguir pregar. Talvez numa próxima quarta-feira nós vamos terminar, se assim o Senhor permitir. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você feche os teus olhos agora.
Josias, ele quebrou altares. Josias, ele olhou para dentro da sua família, para dentro do caos interior que existia. Não dava para ser ignorado, não dava para ser tolerado. Ele precisava enfrentar esse caos. De duas uma, ou ele enfrentava para quebrar, ou ele abraçaria esse caos para o resto da sua vida. E há uma pergunta para você aqui essa noite: vai abraçar ou vai quebrar? Você vai abraçar o caos que existe na tua família, o caos que existe no teu interior, ou você hoje, com a autoridade do Senhor, vai quebrar, vai pisar, vai despedaçar, não vai aceitar, não vai, não vai, não vai. Essa maldição parou em mim, essa maldição quebrou em mim. O Senhor está mandando eu te dizer o que você vai fazer. O que você vai fazer? Pastor, existe uma maldição. Fizeram macumba. O Senhor está dizendo: eu te dei autoridade para você pisar serpentes e escorpiões. Eu dei autoridade para você. Não é autoridade para cantar, não é autoridade para pular, não é autoridade para pregar, é autoridade para quebrar, é autoridade para despedaçar, autoridade do céu para você quebrar. Autoridade. Autoridade. Sabe o que a palavra diz? Que enquanto o avô e o pai levantaram altares, Josias buscou ao Senhor. Isso aqui vai ficar para a próxima. Josias buscou ao Senhor. Enquanto a sua linhagem, enquanto o seu avô, o seu pai levantou altares para deuses, Josias se levantou em oração. Josias buscou ao Senhor. E foi a oração no secreto que destravou a reforma, não só interior, mas a reforma da nação de Judá. Você entende? Ele foi transformado por dentro, e aquela transformação transbordou para fora. Ele conseguiu vencer o caos interior, e então ele estava habilitado, ele estava autorizado a vencer o caos exterior, a vencer a nação, a derrubar altares e a transformar, restaurar a nação de Judá. Feche os teus olhos. Tudo muda no momento que alguém se levanta para buscar a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Tudo muda no momento em que um homem ou uma mulher busca, não só por eles, mas pela casa deles, pela sua casa, pela sua nação, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Por quê? Porque um coração rendido, ele é suficiente para iniciar a queda de fortalezas. Ele é suficiente para quebrar altares, para quebrar maldições geracionais. Essa noite eu quero declarar em nome de Jesus que altares serão quebrados, altares serão desfeitos, em nome de Jesus. Deus não te escolheu pelo lugar de onde você veio, mas pelo futuro que Ele decidiu escrever através de você. A tua família precisa de você, a tua família precisa do teu posicionamento, a tua família
família precisa da tua coragem. A tua família precisa da tua atitude. A tua família precisa da tua rendição. A tua família precisa que o teu coração esteja disponível. Feche os teus olhos e diga: Senhor, eis-me aqui para ser uma chave no meio do caos da minha família. Qual é o caos que você está enfrentando interior? A pergunta do céu para você hoje é essa: qual é o caos interior que você precisa vencer? O caos do desânimo, o caos da depressão, o caos da rejeição, o caos da tristeza, da angústia. O Senhor está dizendo: essa noite é noite de você vencer este caos. É noite de você colocar para fora tudo aquilo que você tem carregado. Essa noite é uma noite de você quebrar todos os ciclos que tem te perseguido desde a tua infância, desde a tua adolescência, na tua vida inteira. O Senhor está dizendo hoje: eu quero te libertar desse caos. Hoje eu quero liberar sobre vida, 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 vida no meio do caos. Eu sinto o Senhor chamando pessoas aqui. Eu vou falar. Pessoas que estão presas nesse caos, que tentam, que vêm para a igreja. E não precisa ter vergonha não, porque às vezes o caos que se instala não é só com você, não é que isso não é um sinal de fracasso. Isso não é um sinal que você está orando menos, não. O Senhor reservou essa noite para dizer: hoje eu quero libertar você desse caos interior, para que eu te use como chave para o caos que está sendo estabelecido nessa nação. O Senhor quer te levantar como chave, mas antes Ele precisa te tratar dentro. Antes Ele precisa arrumar dentro. Antes Ele precisa curar dentro. Antes Ele precisa organizar dentro. É dentro. O Senhor está dizendo para mim que existem pessoas que carregam maldições, que carregam ciclos viciosos da sua família. Caos interior que você diz: eu tento avançar, eu tento ser, eu tento fazer, eu tento, mas eu não consigo. O Senhor está dizendo: existe um caos aí, e eu quero te libertar. Eu quero fazer algo novo. Se existe pessoas aqui, eu quero que você venha aqui na frente, porque eu vou orar. O Senhor disse para mim: não é que tem pessoas, não é que eu estou aguardando, não. Existe pessoas aqui, porque o Senhor está dizendo: existem pessoas que estão vivendo esse caos interior e que precisam viver essa libertação, para que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Cadê você? Eu quero orar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, que existe um caos interior. Pastora,